Olá. Oi, oi. Vou aguardando vocês entrarem. Grande Betânia. E aí, a galera entrando. Vou aguardar um pouquinho, só uns minutinhos, tá? Pra dar tempo do pessoal entrar. Betâniazinha linda, parabéns. Esperar, dar um tempinho, né? Oi, oi. Só assim, né? Parabéns de novo, né? Aninha. Dá um tempinho, só aqui, mais uns minutinhos. Galera hoje tá entretida com São Jorge, né? O tempo voa. Eu sempre falo quando a gente começa a falar de um assunto gostoso, né? Que o tempo passa muito rápido, né? E os assuntos estão sendo maravilhosos ultimamente. Tendo a oportunidade de poder levar, né? O que a gente gosta, yoga, meditação, cada um na sua vibe, né? Mas levando o que a gente gosta passa muito rápido. E aí eu vou esperar só mais um pouquinho, porque é como eu falei, o tempo passa muito rápido, né? Então, eu acho que aqui todo mundo que entrou já me conhece. Aí eu vou falar de novo quem eu sou, tá? Eu sou Cláudia Fiuza, coordenadora, tá? E instrutora no espaço Surya Namaskara e dou aula de Dakshina Tantra Yoga, tá? Então, não, yoga é minha vida. E nesses tempos aí de quarentena, levar o yoga e a meditação é maravilhoso. E a gente traz outros profissionais incríveis, como por exemplo o Jorge hoje, que brinca falando sobre meditação, sobre yoga, e isso é muito bom. E eu vou até chamar ele, exatamente como eu falei, para o tempo não ir passando. E aí, Jorge? Ah lá, ele tá de algum mesmo, tá vendo? Ó? Eu tô falando, tá todo mundo entretido hoje nessa energia, né? É bom, né? Muito bom. Então, gente, para quem não conhece, Jorge é uma pessoa muito querida, tá? Ele é coordenador e professor no espaço lá, Icaraí, no Dharma Bhumi, e vai trazer um pouquinho hoje do conhecimento da meditação. Vamos trocar uma ideia, vamos bater um papinho leve, descontraído, tá? Falar um pouquinho dessa pessoa, porque é tantas coisas que a gente tem que colar, né? Eu sei que ele começou a trajetória dele tem 27 anos, que é a idade do meu filho. E eu não vou esquecer, 1993. Cara, tem tempo, né? Nem parece, né?
Ele é formado em Yoga e Vedanta, né, pelo Saraswati, com o Bruno Jones e o Leandro Castelo Branco, tá? E lá no Dharma Burming, ele dá palestras, dá cursos, nossa, maravilhosas as palestras e os cursos. Tenho a oportunidade de acompanhar a página dele, de vez em quando eu tô indo lá também quando eu posso, né? É sempre bom buscar esse conhecimento com pessoas sérias, né? E ele fala sempre sobre yoga, meditação, com o objetivo de levar nossa tradição, né, ao maior número possível de pessoas, tá? Então, passo a palavra para você. Primeira coisa, obrigado, né, pela essa oportunidade. A gente está sempre próximo. Com certeza. Para mim é sempre um motivo de alegria falar de yoga, falar de meditação, né? Porque eu sempre digo que o que a gente leva para os alunos não é nosso. A gente é um mero veículo para a transmissão do conhecimento que vem de uma tradição muito mais antiga, muito mais rica, né? Então, o bom professor é aquele que não inventa, né? Que consegue transmitir o conhecimento mais legítimo possível. E aí você me deu um desafio difícil para falar sobre meditação, porque Muito. meditação é um tema muito amplo, né? Se você digitar a palavra meditação no Google, deve dar aí dezenas de milhões de resultados. E a gente pode pegar daí, né? Por que dá tanto resultado? Porque a meditação, de fato, é uma prática que tem um escopo muito amplo. Então, quando você pega, por exemplo, Zazen, que é a meditação do Zen budismo, toda a forma que o corpo assume, a posição do olhar, os olhos entreabertos, os ombros descolados, enfim, a posição do corpo, é uma meditação. Aí você vai, por exemplo, para o giro sufi, que é uma dança linda e que para eles é uma meditação também. E são duas coisas completamente opostas, né? Não opostas no sentido de antagônicas, mas opostas no sentido de diferentes, né? Então, a meditação, ela é um tema muito amplo, né? E eu quero, assim, colocar essa minha fala sobre a meditação num contexto. Primeira coisa é o seguinte, quando a gente fala de meditação, nós, na verdade, não falamos de uma coisa, nós falamos de duas coisas diferentes. Nós falamos de um estado da mente, a mente meditativa, e nós falamos de uma técnica. E você usa a técnica para atingir o estado. Essa forma de colocar não é minha, é de um médico brasileiro chamado Roberto Cardoso, com quem eu tive a alegria de estudar em São Paulo, que escreveu um livro muito interessante sobre meditação, em que ele coloca dessa forma, uma técnica e um estado. E é porque o estado é individual, cada pessoa tem uma consciência e percebe de uma maneira que você tem tantas diferenças de interpretação. Então, é assim, uma pessoa medita e diz, eu vi o vazio. Aí outra, eu vi a face do Senhor. Eu vi a escuridão, eu vi uma luz, eu vi o tudo, eu vi o nada. E parece uma música do Raul Seixas, mas não é, porque é assim, a experiência de cada um é diferente. E você não pode dizer que aquele que vê o tudo e aquele que vê o nada estão enganados. Não tem como. É uma experiência. E em sendo um estado da mente, uma experiência da mente, ele pode naturalmente ser diferente de uma pessoa para outra, e ele é naturalmente diferente de uma pessoa para outra. E aí, então, você tem a técnica. A técnica, sim, ela pode ser repetida. Cada tradição ela tem técnicas e, enfim, ritos e valores e, enfim, conceitos que suportam aquela tradição. Mas a gente pode, para fazer uma coisa simples, né, para tornar mais didático, vamos dizer assim, considerar que a técnica ela está baseada, sobretudo, na escolha de uma âncora. O que é âncora? Âncora é um ponto onde você coloca a sua atenção, o ponto focal da sua mente. E aí eu quero fazer um parênteses
para falar de um texto importante da tradição do yoga, que é o Yoga Sutra de Patanjali, que é o texto que norteia a nossa prática de yoga lá no Dharma Bhumi. E é um texto importante para todo mundo que pratica yoga, porque foi, assim, vamos dizer, o primeiro manual prático do yoga, né? É um texto que aí é alguma coisa entre 300 e 400 anos antes de Cristo, ninguém sabe muito ao certo. E nesse texto, esse autor, que era considerado um sábio, chamado Patanjali, ele descreve o Ashtanga Yoga. Não tem nada a ver com o Ashtanga Vinyasa, aquela prática, né? O Ashtanga, Ashta quer dizer 8 e Anga quer dizer membro ou parte. Então ele descreve o caminho do yoga como sendo composto por 8 partes. A primeira delas são os valores que você tem que ter para com o mundo, chamados yamas. Então não violência, falar a verdade, tudo mais. O segundo passo são os niyamas, que são os valores para com você mesmo. Então, contentamento, fé, perseverança, estudo. Aí entra na parte de asana, que é a parte mais conhecida do yoga no Ocidente, principalmente, né? Depois ele vai para pranayama, que são os processos associados à respiração, aos controles do prana, né? Depois pratyahara, que é a abstenção dos sentidos. E aí ele entra nos últimos 3, que são dharana, dhyana e samadhi, concentração, meditação e conexão, ou transe, ou, enfim, clique, né, que é o samadhi. E ele junta esses 3. E o Patanjali dá um nome específico para esses 3, que é samyama. E por que ele dá isso, dá esse tratamento diferenciado, vamos dizer, para esses 3? Porque, na compreensão dele, o processo de concentrar, de meditar e de atingir esse estado de apreciação da realidade, que é como a professora Glória Arieira descreve o Samadhi, né? Apreciar a realidade como ela é. Né? Essas coisas elas acontecem quase que num processo único, quase que num fluxo. Então, você, em Dharana, você tem a concentração, você escolheu um objeto para concentrar a sua mente, e você, então, fixa a sua atenção naquilo. E quando essa atenção está estabilizada, você atingiu, então, o estado da meditação. É o estado no qual a sua mente está repousando, completamente absorta e concentrada no objeto da sua atenção, que podem ser vários. Você pode meditar a partir da observação da respiração, o som de um mantra, o silêncio, um yantra, uma imagem, ou até mesmo a face de Cristo, enfim, algo que te seja inspirador e que permita você sustentar essa atenção. Então, as técnicas são muitas, como eu falei, e eu sempre sugiro, principalmente para quem está no início, que use a respiração. Por que usar a respiração? Porque a respiração, primeira coisa, ela está sempre disponível, graças a Deus. Né? Porque na hora que você parar de respirar, já era. Então, ela está sempre disponível para você. E a segunda é porque, veja, a respiração, isso é uma coisa que eu repito assim com frequência, ela reflete o estado da sua mente. Então, se você está, por exemplo, nervoso, como é que é a sua respiração? Né? Pessoa ofegante, parece um bicho, né? Pessoa que está, por exemplo, com medo diante de uma situação ou de uma cena de um filme, alguma coisa que te assusta, você para, você trava. E aí, quando aquilo passa, você nem percebeu que prendeu a respiração. A pessoa ansiosa, né, que a maioria dos nossos alunos, das pessoas vivem essa questão. Onde é que essa pessoa respira? Aqui em cima, aquela respiração alta, né? Então, veja, se a respiração ela reflete o estado da sua mente, no yoga a gente aprende a fazer o caminho de volta, ou seja, usar a respiração, as técnicas de respiração, para influenciar o estado da mente. E aí, então, buscar um pouco dessa paz, dessa serenidade, dessa quietude que a gente precisa ainda mais agora, nesse momento,
em que os corpos estão presos dentro de casa, mas as mentes estão soltas. Quem está preso em casa é o corpo, sempre pensem nisso, né? A sua mente continua livre como ela sempre foi, né? Não tem diferença, né? E por que a gente sofre tanto, né? Muito bem. Então, em linhas muito gerais, a meditação é isso. Ela é tanto o estado da mente, quanto a técnica que você usa para atingir esse estado. Agora, por que a gente tem que fazer? Né? Por que é tão importante a prática da meditação? E as pessoas que já têm esse hábito, que já cultivam essa prática, assim como a prática do yoga, nesse momento elas estão com uma vantagem. Elas já têm a ferramenta para lidar com esse momento. Então, quem não tem e está tendo que descobrir agora, ótimo, é excelente. Mas as pessoas que já têm, né, seus alunos que já têm essa vivência, os nossos alunos, eles têm que botar isso para funcionar. Porque se essas ferramentas elas não servirem para te ajudar a viver melhor, a ser mais feliz, não serve para nada. Joga fora. Então, é para isso. Agora é a hora de você testar a sua confiança, a sua fé, a sua capacidade, a sua confiança na tradição, fazer a prática, né? Então, isso é muito importante. Então, linhas gerais, meditação, o estado e também a técnica. Sendo que esse estado é individual. E por que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer por vários motivos, né? O primeiro é porque a nossa mente está lá na frente, num futuro que ainda não existe, ou lá atrás, num passado que também não existe. A ansiedade talvez seja a característica preponderante, mais assim, marcante da nossa vida, do nosso modelo de sociedade. É o que os nossos alunos mais sentem. E essa ansiedade, o que é? Ansiedade é excesso de futuro na sua mente. Assim como depressão é excesso de passado e o estresse é excesso de presente. Qualquer excesso vai te fazer mal, seja ele de futuro, de passado ou de presente. Ele vai ser estresse, depressão, ansiedade. Então, essa necessidade de lidar com isso faz com que as pessoas busquem, do lado de fora, uma solução para essa ansiedade. Então, tem gente que vai se concentrar na prática de esporte, correr, pedalar, porque isso desestressa o corpo. Tem gente que vai meditar, tem gente que vai orar, vai rezar, tem gente que vai tomar tarja preta. São muitas as possibilidades. E o que nos cabe, eu acho, Cláudia, é como pessoas que acreditam no valor da tradição, é levar para as pessoas isso e dizer, olha, faça porque dá resultado. Não dá resultado rápido, muitas vezes, mas dá resultado. Então, o primeiro motivo pelo qual nós precisamos da meditação é porque a gente está sempre com a mente no lugar errado, ou lá na frente, ou lá atrás. Um outro motivo, e aí eu vou entrar um pouquinho mais na questão da tradição de Vedanta, né? É que há uma identidade que nós todos temos com os papéis que nós desempenhamos, né? Então, você é mãe, é filha, é professora, é aluna, administra o espaço, é esposa, tem vários papéis. Todos nós temos muitos papéis. Cada um desses papéis exige da gente um conjunto de atitudes, né? Um conjunto de comportamentos corretos, que a gente pode chamar de Dharma, inclusive. Né? Tem o meu Dharma, o seu Dharma. Cada um de nós tem os seus vários Dharmas conforme os papéis que a gente desempenha. Mas isso é uma coisa. A outra coisa é a gente se confundir com esses personagens. Quem é mais velho vai lembrar, talvez, de um ministro da Educação que teve no governo do Fernando Henrique, que falou assim, uma vez um repórter perguntou para ele alguma coisa, e ele falou assim, mas peraí, eu não sou ministro, eu estou ministro. As pessoas acharam graça daquilo, mas ele estava certíssimo, né? Esses papéis, eles são todos transitórios. Tem uma historinha que eu gosto bastante também, que é a história da professora que chega para o aluno e fala assim, fulaninho,
quantos anos o seu pai tem? Aí ele fala, 6. Aí ela fala assim, mas seu pai não pode ter 6 anos. Pode sim, professora, porque antes de eu nascer ele não era pai. Né? É isso, quer dizer, os papéis eles nascem, se sustentam, depois eles acabam. E a gente deixa o papel colar na gente. E na hora que você deixa o papel colar, o personagem colar em você, você fica com todos os problemas que são do personagem. Porque para a tradição de Vedanta, quem nós somos de verdade é uma consciência que já é pura, já é feliz, já é plena, purna, né? Aquele mantra Purnamada que a gente canta, é isso, é a plenitude. Essa plenitude já é a nossa verdadeira natureza. Então, o que atrapalha isso? Atrapalha a gente achar que a gente é o personagem. Então, é muito fácil a gente perceber que a gente não é um objeto, mas a gente tem muita dificuldade de perceber que nós não somos esse complexo, corpo e mente. E mais ainda, que eu não sou aquele personagem que eu acho que eu sou, pai, filho, irmão, tio, professor, aluno, amigo, né, sobrinho e tal. Então, esse é um outro motivo pelo qual a gente precisa da meditação. Porque a meditação, ela nos permite, no estado meditativo, estar em contato com esse que nós somos de verdade. Então, eu sempre falo para os alunos, nesse momento, em Shavasana e em meditação, não tem personagem, nada a fazer, nenhum lugar para ir, não tem tarefa, não tem compromisso, não tem obrigação. Você não precisa ser nada. Você simplesmente é. É aquilo que você já é. Consciência, plenitude, realização, né? Enfim, paz. Essa paz que a gente fica... cadê a paz? Eu quero buscar a paz, né? A história do cara que chega para o mestre e diz assim, mestre, eu quero paz. Aí o mestre fala, então se livra do eu e se livra do quero. O que sobra? É o ahamkara, o ego, e o bamankara, que é o meu, o eu e o meu, né? Então, esse é um outro ponto, né? Que a gente precisa aprender a lidar com os desafios dos personagens, né? E agora está bem mais grave, né? Porque agora os personagens todos estão dentro de casa, né? Então, o pai, o marido, o profissional, está tudo enjaulado dentro de casa, né? Então, a prática da meditação também permite a gente ter esse olhar, né? De perceber que nós não somos esses personagens, nós estamos cumprindo esses papéis agora. Isso não é fácil, né? Isso racionalmente, eu estou falando, vocês estão escutando e estão entendendo. A prática disso é difícil. E é por isso que é uma prática para o resto da vida. Né? Você entra nesse caminho de yoga, de meditação, de estudo, ele é para o resto da vida. E eu me arriscaria a dizer que é para várias vidas. Né? Não vai continuar. É verdade. Né? Tem uma outra questão também interessante, assim, falando da ansiedade, né? É que a meditação, as técnicas de meditação, quando elas surgiram nessas tradições todas lá atrás, no yoga, no tantra, no vedanta, no budismo, no jainismo, enfim, elas não tinham muito a função que elas têm hoje. Veja bem, se você considerar que o objetivo da meditação é você entrar em contato com essa verdadeira natureza, com esse Atman, com esse ser verdadeiro, com essa consciência, ele tinha muito mais esse contexto espiritual, não religioso, espiritual, do que hoje. Hoje a meditação assume um papel que é terapêutico. Nós temos vários alunos que chegam lá no espaço indicados por psicólogos. Verdade. Né? E, felizmente, graças a Ishvara, nós temos muitos médicos, muitos psicólogos, cardiologistas, enfim, de várias especialidades. Psiquiatras também, né? É psiquiatra. Pois é, recomendo aos alunos a procurar yoga, vai meditar, vai fazer alguma coisa para você lidar com a sua mente, que é tão difícil. Né? E a gente tem que, então, entender que, nesse momento, se você tiver esse objetivo terapêutico para a meditação, ele é legítimo e você deve perseguir esse objetivo. Mas se você quiser ir mais além e levar para essa prática um objetivo transcendental, de conexão com o divino, é ótimo, também é muito bem-vindo e ajuda. Porque
para a tradição de Vedanta, na hora em que você levar essa conexão com o divino, você está levando para você mesmo. Porque o ensinamento de Vedanta diz que esse, que tudo rege, que tudo governa, já somos nós. A gente só precisa reconhecer, né? Então, seria um pouco o que é a meditação e por que a gente precisa fazer. Aí vem o problema. Ah, tá ótimo, todo mundo concorda que é bom, todo mundo concorda que precisa fazer, e aí como faz? Como é que faz? Né? E aí, o como é que faz, tem algumas coisas que a gente precisa observar. A primeira delas, talvez seja assim, entender que a meditação não é uma coisa que você vai fazer, não é uma ação. Vou dar um exemplo que fica fácil para as pessoas entenderem. Quando você diz assim, eu vou dormir, você não está falando a verdade, porque não é você que dorme. Você deveria dizer, eu vou me deitar. E aí você vai lá, deita, bota o seu pijaminha, não bota, liga o ar, desliga o ar, se cobre, apaga a luz, acende a luz. Aqui. Cada um tem um ritualzinho, né? Aí a pessoa vai, faz aquele ritualzinho, fica ali e o sono surge. O sono não é uma ação que você faz e diz assim, eu vou dormir. Não é uma chave que você chega e diz assim, e aí, pá, dorme. Não. A meditação é a mesma coisa. Então, você criar as condições para que aquele estado de meditação, então, possa se manifestar. E essas condições variam de uma pessoa para outra, né? Então, primeira coisa, dê pequenos passos. Comece com pouco tempo. 2 minutos, 3 minutos. Né? Não adianta, você não consegue meditar meia hora, 40 minutos de cara. Por quê? Porque você tem obstáculos a vencer. E o primeiro obstáculo a vencer é o corpo. A estabilidade do corpo. Né? Quando Patanjali, que eu citei, fala de asana, num texto que tem 196 versos, ele usa um para asana. E é um verso pequenininho, que só tem 3 palavras. Ele diz Stira Sukham Asana. O asana, a postura, tem que ser firme e confortável. Então não adianta você estar ali para meditar, eu estou firme, mas está com o corpo todo travado, todo duro. E nem confortável, você está lá com o corpo todo molenga, todo desleixado. Não, tem que haver um equilíbrio. Então o primeiro passo para você conseguir meditar é você conseguir estabilidade para o corpo. E é nesse ponto que a prática do yoga é fundamental, porque ela te dá essa consciência corporal, ela te dá essa estabilidade, essa capacidade de ficar que seja 5, 10 minutos numa posição firme e confortável. Então, a busca pela estabilidade, pelo equilíbrio do corpo é fundamental. Então, cuidar do corpo. E aí, uma vez o corpo estabilizado, é procurar relaxar o corpo. Porque meditação não é uma coisa que você fazer, ainda mais fazer força. Né? Porque senão vira uma tortura. Né? Você imagina, a pessoa senta lá, fecha os olhos, ai meu Deus, não acontece Não nada. acaba. Parece que eu estou aqui há meia hora, ela vai olhar o relógio e passar 12 segundos. Estou aqui há meia hora. Não é. Então, assim, primeira coisa é ser capaz de relaxar o corpo. Então, se está muito difícil para você manter a coluna ereta, tudo bem, as primeiras vezes, encosta na parede, bota uma almofada para acomodar a perna, faz uns ajustes, entendeu? Não é uma coisa para ser tão rigorosa que se torne intransponível. Porque se você for seguir à risca tudo que está escrito lá nos textos de Hatha Yoga de 500, 800 anos, ou está lá nos Vedas, não vai fazer. Porque a quantidade de rituais e de processos e de ações é tão grande, você começa às 4 horas da manhã indo meditar e vai acabar meio-dia. Você acaba fazendo coisas práticas. É muita coisa. Você tem criar, tem asana, tem pranayama, tem meditação, tem que orar, tem que puja, é muita coisa, né? Então, assim, adapte o que é possível para a sua realidade e assuma um compromisso de fazer aquilo. Né? Você não precisa fazer tudo, mas assuma um compromisso de fazer o que você se propõe a fazer. Porque esse é um outro aspecto importante. Não tem ninguém aqui dizendo para você, você tem que fazer. Se você entrou no caminho de yoga, se você está buscando a prática, está buscando a meditação, é porque você quer. Então, você tem que fazer a sua parte. Né? Assumir esse compromisso. Né? Então, cuide da estabilidade do corpo,
consiga relaxar o corpo nessa posição. Pouco tempo, começa com 2 minutos, 5 minutos e vai ganhando. Porque as pessoas têm uma ilusão de que assim, eu não consegui, fiquei só 2, 3 minutos. Eu dou um exemplo assim, quando você vai à academia, você vai começar, sei lá, a correr na esteira. Aí o cara vai dizer assim, olha, você pode correr, talvez daqui a algum tempo você vai estar correndo 15 quilômetros em tanto tempo. Você não vai fazer isso no primeiro dia. Você vai correr 1 quilômetro, vai ficar cansado, depois você vai correr 2. Isso não quer dizer que você não esteja praticando, não é? Mesma coisa com a meditação. Não é pelo fato de você ficar 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, que você é pior do que quem está 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Você está praticando. E praticar é a palavra-chave para tudo isso que a gente está falando aqui. Porque senão são palavras vazias. Se você não levar isso para a sua realidade, né, e botar para funcionar, o conhecimento é que é no máximo interessante, mas não vai trazer nenhum benefício para você. Então estabilidade do corpo, conforto do corpo, diminuir, né, o barulho mental, e aí escolher uma âncora. E a âncora, como eu falei lá no início, a respiração, ela é talvez a mais indicada, porque já está comprovado cientificamente que o ato de respirar devagar, ele diminui o metabolismo do seu corpo, diminui a pressão arterial, diminui a descarga de hormônios associados ao estresse, adrenalina, cortisol, ele diminui o batimento cardíaco, então ele dá uma quietada no corpo. Isso não é filosofia, não é misticismo, isso é ciência. Você pode perguntar para qualquer médico, né? Então, respira devagar. Eu sempre me lembro daquela coisa, é a sabedoria da vovó, né? Você estava nervoso, a vovó falava o quê para você? Respira fundo. Conta até 10. Quantas vezes eu ouvi minha avó falar isso? Conta até 10. Você pode estar com raiva, você está com vontade de esganar uma pessoa. Aí você respira fundo 10 vezes, você até pode continuar com vontade de esganar, mas você não esgana mais. Dá uma quietada. Então, respirar, né? Acomodar o corpo e tal. E um outro ponto importante é estabelecer uma rotina. Você toma banho todo dia, você escova o dente todo dia, você faz várias coisas todo dia. Meditação tem que entrar nesse seu leque de atividades. Tem que fazer parte da sua rotina. Porque senão não adianta. Não adianta você meditar 50 minutos hoje e ficar uma semana sem fazer nada. É melhor você fazer 5 minutos, 10 minutos todos os dias e ir, né, tornando essa sua prática sólida, firme, né? Tanto o Krishna na Bhagavad Gita quanto o Patanjali no Yoga Sutra, eles falam dessas duas coisas, abhyasa e vairagya. Abhyasa é repetição. Repetir, repetir, repetir todo dia, todo santo dia, fazer a sua prática. E vairagya é o desapego, né? Desapego de uma maneira geral. Mas para a gente entender o que é esse desapego, a gente precisa entender primeiro o que é apego, né? O que é apego? Apego é você colar, como eu falei lá atrás, da coisa do personagem, você colar com aquela coisa achando que ela vai te trazer felicidade, né? Então, as pessoas são apegadas a coisas diferentes. A status, a dinheiro, a relacionamentos, a objetos, a coisas. E para a visão védica, quando você fala de objeto, você está falando de qualquer coisa que não seja a sua consciência. Então, o seu corpo é objeto, a sua mente é objeto, seus pensamentos são objeto, o outro é objeto, não apenas os objetos físicos, né? Então, o desapego é você entender que não são essas coisas, não é através da aquisição dessas coisas que você vai ganhar esse purnam, essa plenitude, essa felicidade. E é importante falar o seguinte, quando a gente diz assim, desapego, não é você dar uma de louco, então tá bom, vou vender tudo, vou jogar tudo fora, vou botar um calção e vou morar lá no Himalaia. Não é nada disso. Não é você não ter coisas, não cultivar relacionamentos, nada disso. Isso, ter coisas, cultivar relacionamentos, está lá no Veda. Isso é importante. A questão é
você ter consciência, você ter maturidade de que não é através da conquista dessas coisas que essa felicidade que você tanto quer vai ser atingida. Ela já está aí. Você, na verdade, não precisa fazer nada, você só tem que observar, tirar o avidya, né? Tirar a ignorância, né? Sobre quem você de fato é. E a meditação é uma ferramenta que ajuda a gente a desenvolver essa capacidade, desenvolver essa maturidade, né? Uma expressão que a gente usa bastante, né? E nesse momento é um momento que a gente vive muito a necessidade dessa maturidade, né? Porque todo mundo dentro de casa, alguns estão sofrendo porque estão sozinhos, pessoas que ficaram isoladas em casa por circunstâncias e não tem ninguém. Outros estão sofrendo porque estão com gente, né? Então, quem mora, por exemplo, com algumas pessoas, antes, se você se estressava com alguém da sua família, o que você fazia? Eu vou sair, vou dar uma volta na praia, vou pedalar, vou nadar, vou remar, vou fazer outra aula de yoga, vou para o shopping fazer compra, vou tomar chopp com os amigos, sei lá. Agora não tem mais. Agora deu ruim, senta ali e encara, senta ali e enfrenta, porque agora você não tem mais para onde ir, né? Então, a meditação, ela te dá essa capacidade de lidar com as coisas como elas são, e não como a gente gostaria que fosse. São duas coisas bem diferentes, né? O mundo é o que é, agora é o que tem para ver. É coronavírus, é o que tem, está todo mundo tocado em casa. Quando vai acabar? Não sei. E daí? O que a gente vai sair daqui? Vai sair melhor ou vai sair pior como sociedade? Não sei, espero que a gente saia melhor, que a gente possa desenvolver capacidade de compaixão, de compartilhamento, de respeito, né? Porque são coisas que estão muito ausentes do nosso mundo, né? E, enfim. Então, para não perder muito o fio da meada, né? A gente já falou um pouco o que é a meditação, por que a gente precisa fazer, como fazer, né? Então, escolha um foco para a sua atenção, que a respiração é perfeita, porque ela tem esse benefício fisiológico, além do benefício mental, né? E aí a gente entra na parte que é mais divertida, que é o seguinte. Professor, eu não consigo meditar porque a minha mente não para. Eu não consigo porque nada acontece. Eu não consigo porque eu fiquei ali meia hora, saí com as costas doendo e não aconteceu nada. É isso mesmo. Não é isso mesmo? Pois é. Então, a primeira coisa é o seguinte. Então pergunta assim, vai demorar muito tempo? Quanto tempo é a meditação? É muito interessante assim, a pessoa está lá 1 minuto e fala assim, nossa, meia hora não acaba nunca. Né? Não tem meia hora, é 1 minuto, né? E é interessante isso porque também o tempo é uma percepção da mente, né? O tempo, o que existe é esse exato momento. Qualquer outro tempo é uma percepção da mente. É como a sua mente processa essas sensações que vêm através dos sentidos, né? Então, o tempo é uma percepção. Então, a mesma pessoa, você bota, sei lá, 3, 4 alunos meditando 15 minutos. Para um, é uma maravilha, ele acha que passou rápido. E para outro, é um sofrimento. O cara acha que está ali há 3 dias, né? Aliás, essa é uma boa dica, né? Se você ficar um tempo e tiver a impressão que foi menor, é porque a meditação foi muito boa. Se você tiver a sensação de que o tempo demorou demais a passar, é porque foi ruim. E mesmo quando é ruim, é bom. Eu vou explicar. O que acontece? A gente tem, por natureza, uma mente muito agitada. A nossa mente, um dos muitos nomes que ela tem em sânscrito é Vritti Pravaha. Vritti é o pensamento, né? É um turbilhão, né? É o pensamento que fica perturbando a nossa mente. Pravaha é uma coisa que flui com uma intensidade grande. Imagina um rio caudaloso, um rio, né? Um volume de água grande. Então, a nossa mente é isso. É Vritti Pravaha. É um processo contínuo de produzir pensamentos e emoções e aflições e ansiedade e tal. Então, o que acontece? A primeira coisa, a pessoa vai sentar para meditar e acha que isso vai acabar. Eu vou esvaziar a mente. Não, naninha, isso não existe. Não tem como esvaziar a mente. Porque o papel da mente é produzir pensamento. Se você esvaziar a mente, eu lamento, mas você foi lá para Krishna louca, para Brahma louca, foi para outro plano, não está mais aqui. Né? Então, a agitação da mente
é um grande desafio. Aí a pessoa senta para meditar, mesmo que ela tenha superado aquelas dificuldades do corpo, da respiração e tudo mais, a mente fica tagarela, mente tagarela. E aí ela acha que não está meditando. Ora, se ela estiver prestando atenção à tagarelice da própria mente, ela já está num processo de concentração, que é um estágio necessário para o estágio de meditação. Então, ótimo, sua mente está tagarela, perceba que ela está tagarela. Que tipo de pensamentos a sua mente tem? Eles são recorrentes? Porque os pensamentos, eles têm uma natureza que é muito difícil de ser percebida, porque eles são engatilhados um no outro como se eles fossem um fio contínuo. Então é assim, você vê um carro vermelho, você lembra de Ferrari, Ferrari te lembra Itália, Itália lembra macarrão, macarrão lembra não sei o quê, e daqui a pouco você está em outro planeta porque você viu uma Ferrari. Né? E a gente não percebe que o processo mental vai fazendo essas construções, os pensamentos um engatado no outro. E uma coisa que você aprende na meditação é observar isso, observar como é que os pensamentos são encadeados. O canto de mantra, por exemplo, ajuda a quebrar um pouco isso, porque o mantra ele tem um ritmo, né? Então, sei lá, por exemplo, Om Namah Shivaya, pá, Om Namah Shivaya. A repetição do mantra, como ele é um mantra, ele consegue tirar um pouco a sua mente desse modelo, desse emaranhado de pensamentos. Né? Então, essa é uma das funções que o mantra pode ajudar. Então, por exemplo, cantar um mantra antes de meditar é uma boa ideia, te ajuda a já trazer a mente para cá. Fazer pranayamas antes de meditar também é bom. Os pranayamas, em geral, eles dão, a maioria deles, né, tem essa capacidade de dar uma quietada na mente, fazer um Nadi-Shodhana, Anuloma Viloma, enfim. Né? Então, assim, primeira coisa é essa, minha mente não fica quieta. Ótimo, é isso mesmo, aprenda com isso. E conforme você for praticando, você vai primeiro desenvolvendo a capacidade de perceber isso, e depois esse fluxo, esse pravarra, ele vai diminuir um pouco, nunca vai zerar. E pensar é a função da mente, processar estímulos é a função da mente. Então, mas ele pode ser diminuído. Aí a outra coisa que a pessoa fala é o seguinte, eu sento, a minha perna dói, a coluna dói e tal. Tudo incomoda. Tudo incomoda, né? Porque, assim, normalmente é o corpo primeiro. A pessoa senta, ai meu pé, ai minha costa, ai minha orelha. Aí tem coceira, coça aqui, coça tudo e tal. Aí quando ela supera o corpo, é o pensamento. Eu tenho que comprar comida para o cachorro, quando é que será que essa quarentena acaba? E eu não fiz o relatório para mandar para o chefe, e eu tenho que assistir a live lá da Claudinha, e aí vai. Outro problema muito sério e muito interessante é o seguinte, as pessoas fazem meditação em busca do fenômeno. Eu vou meditar e eu vou transcender, vou levitar, vou isso, vou aquilo. Nada disso, cara. Meditação não é busca do fenômeno. Meditação é conexão com você quem você realmente é, que já está aí. Você não vai fazer nada. Não é através de ação que você vai conquistar essa paz. É através de conhecimento, de compreensão. Então, abandona esse negócio de buscar o fenômeno, sabe? Tem que acontecer alguma coisa. Não tem que acontecer. Por quê? O que acontece? Assim como a prática do yoga, a gente fala para os nossos alunos, eu tenho certeza que você fala também, yoga começa quando a aula acaba. Aquela porta é que você começa a fazer yoga. Porque aí você vai lidar com o mundo como ele é. Então não adianta a pessoa ficar lá, relaxa, faz nidra, faz não sei o quê, faz arte, pranayama, canta, faz puja, não sei o quê, sai ali, primeira coisa no elevador, dá uma cotovelada no cara, passa pelo porteiro e não dá boa noite. Né? E que yoga é esse? Que yoga é esse que você está fazendo? Você é capaz de passar pelo porteiro e fala, pô, boa noite, tudo bem? Então, né? Então, yoga é para a vida. Não é asana, não é fazer o que faz em cima do tapete. O que você faz em cima do tapete é qualificar o seu corpo e a sua mente para viver a sua vida. É para isso que serve o yoga. Para isso que serve a meditação. É para você se
capacitar para ser uma pessoa melhor para você, mais tolerante, mais amoroso, mais compassivo, mais sereno e, sobretudo, com os outros. Né? Ter com os outros as atitudes que você gostaria que tivessem, que os outros tivessem com você. Né? Por isso, talvez aí esteja a esperança de que a gente saia dessa bagaça aí um pouco melhor, né? Ou que pelo menos pare de piorar. Né? Enfim, e uma outra coisa, para encerrar, comum também, dessa coisa das dificuldades, é que a pessoa, isso que eu comecei a falar, ela acha que não acontece nada. Então ela fica ali, como ela está esperando um fenômeno, e o fenômeno não acontece, ela não levita, ela não vê a luz azul, ela não escuta passarinho, ela acha que não aconteceu nada. Mas o simples fato dela ter estado em contato com a mente dela, aceitando que a mente naquele dia está mais agitada, no outro dia vai estar mais tranquila. Né? Vai sair daquela meditação tranquila e dizer, nossa, hoje foi tão bom. Que bom! Né? Mas saiba que não vai ser assim. Porque a mente instável é a coisa mais comum, mais da natureza dela mesma. Né? Na Bhagavad Gita tem um momento em que Arjuna fala para Krishna assim, como é que eu posso pegar, né, controlar a mente se ela é como o vento? Né? É uma boa metáfora. Né? Como é que você pega o vento? Né? É uma coisa incontrolável, que circula. Né? Então não consegue ter essa como é que chama? Essa capacidade de reter essa mente. Então, aceitar a mente como ela é faz parte do processo da meditação. Então, Deixa eu não te cortar, já te cortando. Virgínia Botelho falou que está adorando, tá? E ela falou que ela é muito ansiosa e jamais imaginou que conseguiria meditar. Ela disse que hoje já consegue fazer com tranquilidade. Carolina, ela disse que, aquilo que você falou lá atrás, a meditação varia de um dia para o outro, às vezes é bom, às vezes é ruim. A Andrea falou que é muito interessante isso que você está falando em relação ao tempo de meditação. Então, essas coisas aí só para você, que a galera está escrevendo, eu estou te mandando aí. Legal. Vou pegar esse gancho aí da pessoa que falou que o negócio é bom e é ruim, né? A Carol. A Carol. O que é bom e o que é ruim? Veja só, bom e ruim é dentro da mente. É uma avaliação, é um juízo de valor que a gente faz. Não sei se dá para entender isso, mas assim, a meditação em si, ela não é boa nem é ruim. Ela é um estado. É uma técnica, né? Ela é um estado. O que é bom ou ruim é a avaliação que essa mesma mente faz depois da experiência da meditação. Então, vamos partir da premissa seguinte, a meditação, como prática, é sempre bom. Pode ser que depois a sua avaliação, a sua percepção da experiência que você teve, seja boa, seja ruim. E é interessante você observar, hoje está bom, hoje está ruim. Mas não é inerente à meditação em si. Isso é um pouco mais complicado, mas eu acho que dá para entender, né? Então, assim, é sempre bom, mesmo quando você percebe que não foi tão bom. Esse é o lance. É isso. Então, assim, não sei se tem mais alguma... Falo muito, né? Se deixar. Não, mas é bom, aquilo que eu falei, passa muito rápido, a gente pensa que não, mas é um assunto que se a gente falar, fica horas, né? E é isso mesmo que a Andréia falou, André. A gente pode começar com 2 minutos, entendeu? Por dia. E assim eu falo muito com os alunos, que às vezes eles fazem a prática do yoga, mas eles não vão na meditação. Eu falei, gente, isso é tudo um complemento. Porque quando você está fazendo a sua prática de yoga, você está no asana, aquilo já é uma meditação. É como você falou, a gente medita em vários aspectos. A própria postura do yoga, quando você está fazendo, é uma linda meditação. Você está fazendo a sua asana, está meditando dentro daquela asana, né? Então, a gente medita em várias coisas. Eu vou sentar lá no meu quintal, não tem quintal na minha varanda, estou em casa. Poxa, eu vou olhar ali, estou contemplando o céu, estou contemplando o vento, já é uma meditação. E
a gente tomar isso. Quando você vê, você botando 2 minutinhos no seu dia a dia, isso passa para 5, 10, e no dia que você não faz, você sente falta. Nossa, está fazendo alguma coisa, está fazendo falta. E às vezes eu falo com os alunos, gente, preciso meditar. E é verdade mesmo. A gente tem necessidade, tá, de meditar, de respirar naquilo. Faz parte já do nosso ritual, como você falou, do nosso dia a dia. E é importantíssimo. Quando eu não medito, eu falo, nossa, faltou alguma coisa. Entendeu? Deixa eu aqui meditar, ou sentada, ou em shavasana. Mas isso é importantíssimo. E quando você leva isso pro dia a dia, vai embora. Aí você, quando tá das 5, 10, 15, 30, aí você brinca, entendeu? É ótimo, maravilhoso. É isso que você falou mesmo. Às vezes, para um aluno que ficou ali 20 minutos foi uma tortura, mas o aluno, nossa, mas foi tão rápido, já acabou, eu nem vi, começou, acabou rápido. E é assim, o processo é esse mesmo. É o negócio a gente entrar no processo. Entrou e vamos lá, com determinação e persistência. Gosto dessa palavra aí, Jorge, persistência. Tem alguém que comentou aí que tem a sensação de que botou meditação para 20 minutos e aí, quando deu 5 ou 10, já acabou, né? Esse já acabou, essa sensação de que o tempo passou mais rápido na sua mente do que passou no relógio, é um sinal de que a experiência foi gratificante, foi poderosa. E o inverso, quando você bota, sei lá, 10 minutos lá o seu alarmezinho, o seu sininho, e você tem a impressão que você já está lá meia hora, aí é muito engraçado, porque a pessoa está tão ansiosa, ela bota o despertador para 5 minutos. Aí, quando dá 2, ela fala assim, rapaz, esse despertador quebrou, eu acho que não está funcionando, porque já tem muito tempo que eu estou aqui, ela olha o relógio, só passaram 2 minutos, entendeu? Aí a experiência foi ruim. Mas, só lembrando, é sempre válido a percepção da experiência, que às vezes pode ser boa ou ruim, né? Mas é isso mesmo, né? Outra coisa importante, né? Hoje em dia tem um monte de aplicativos legais, de sininhos, de coisas, até que compartilhem em comunidade. Assim, pega um bem simples, um que faça play, install e ponto, entendeu? Quanto menos distração, melhor, né? Botar um despertador, que é muito lenta, mas também você precisa ter alguma coisa, porque se você senta para meditar e você tem que ficar vigiando o relógio, isso te distrai. Então, confia que o sininho vai tocar e fica ali o tempo que você se propôs, né? Enfim, é isso. Vendo o pessoal está fazendo uns comentários aí. Passa tão rápido. Os alunos estão querendo, meus alunos querem que você vá lá no espaço dar mais palestras, estão falando aí, eles não são mole não, cara. Mas a gente vai voltar, se Deus quiser. Tem uma condição, quando o espaço reabrir, né? Pois é, né? Mas vai reabrir, vai tudo voltar devagarzinho, no tempo que tiver que ser, né? Mas tá tudo nos nossos planos. Aliás, os nossos planos não é o plano de Deus, né? Eu acho assim, né? Tá tudo na vontade, mas está no plano de Ishvara. E até essa pandemia é Ishvara, né? Nada no universo acontece sem que tenha um motivo para acontecer, né? E eu quero torcer, né, no meu coração que esse momento seja para a gente sair daqui um pouco melhor, um pouco menos pior, menos egoístas, né? Menos egóicos, menos centrados no material, né? E que a gente descubra de fato o que tem valor na nossa vida, né? Não o que tem preço, mas o que tem valor, que é bem tem valor. Verdade. Gente, adorei, Jorge. Tenho certeza que a galera adorou, a galera interagiu legal e foi um prazer, muita gratidão. Com certeza vamos ter palestras sim, presencial e online, aí depende do tempo, né? Vou encher o saco dele, pode deixar, gente, que eu vou encher. E é isso, gente. Meditem, façam yoga, tá? Persistam nisso, tá? Não deixem, fiquem em casa, tá? E vamos começar com 2, 3 minutinhos, que vocês vão ver como vai fluir. Né, Jorge? Isso aí. Obrigado pela oportunidade e até breve. Harion. Até breve. Harion para tudo, gente. Tchau, tchau. Tchau, galera. Obrigada, tá? Muito obrigada pela participação de todos vocês, tá? Muita paz, Harion.